Deixa eu ver aqui. Mover chamada, não assisti, não. Não tenho, não. Só você ligando. Eu não tenho aqui a opção, Jucimire, de ligar seu microfone. É só você... Você está no celular, é? Agora fechou a câmera. Ela deve estar no celular, por isso que ela está com essa maior dificuldade. Bom, mas vamos lá. Então, o Reginaldo, querida, como é que você quer fazer? Quer fazer a prece? Não vai fazer? Como é que você Eu vou começar. Já posso começar? Você já pode, minha flor. A sala já está aberta. Fica à vontade. A casa é nossa. Vamos lá. Faça o que você desejar. Pronto. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite àqueles que irão nos assistir posteriormente. Pedindo a Jesus e a Deus, nosso Pai, que mantenham-se aqui conosco, nos amparando, nos intuindo, nos inspirando nesse nosso encontro tão prazeroso que está sendo todas as segundas-feiras. Mas eu vou começar lendo uma mensagem e depois eu gostaria de pedir se tem alguém que gostaria de fazer a prece ou eu nomeio. Alguém gostaria, se prontificaria? Então, quem eu estou vendo aqui? Alexandre, você poderia fazer a prece depois que eu lesse a mensagem? Pois não, pode ser. Pronto, então vamos lá. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa mensagem que eu vou ler, porque depois nós iremos utilizar alguns parágrafos dela para que esse texto vai fazer parte do nosso estudo de hoje. Então, prestemos atenção na sua mensagem, e eu vou ler bem pausadamente para que vocês entendam e já vão refletindo em cima dela. O texto se chama Linguagem. Ele se encontra no livro Fonte Viva, está no capítulo 43. Linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Paulo, que disse isso para Tito, no capítulo 2, versículo 8. Pela linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem o seu enigma, a sua necessidade e a sua dor. E não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga de nossas inquietações. A exteriorização da queixa desencoraja. O verbo da aspereza vergasta. A observação do maldizente confunde. Pela nossa manifestação mal conduzida para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Pela nossa expressão verbalista menos enobrecida, repelimos a bênção do amor que nos encheria de contentamento de viver. Tenhamos a precisa coragem de eliminar por nós mesmos os raios de nossos sentimentos e desejos descontrolados. A palavra é canal do eu. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam.
Linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aclaramos a frase, se não apuramos o modo e se não educamos a voz, de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Depois nós falaremos dessa mensagem, certo? Alexandre, por favor. Bom, eu vou ler aqui um trecho desse livro aqui, Preces Espíritas, de Caibar Schutel. O trecho é o seguinte: pelos espíritos que sofrem. Senhor Deus, nosso Pai, que a vossa misericórdia se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces e àqueles que ouvirem as nossas solicitações, mormente os que acabam de passar para outra vida e sofrem a agonia da perturbação. Bons espíritos, cuja preocupação é a do bem, auxiliai-os a se despojarem do seu invólucro carnal e a se iniciarem no novo estado. Fazei luzir a seus olhos um raio de esperança, que a luz divina os esclareça para o bem compreenderem a sua nova situação. E aos que já conhecem, fazei-lhes ver as imperfeições que os afastam da paz e da felicidade. Inspirai a todos o desejo de se espiritualizarem, para apressar o seu adiantamento. Fazei-lhes compreender que pelo raciocínio, pelo estudo e pela prece podem abreviar o tempo dos seus sofrimentos. Irmãos, por quem oramos, possam as nossas palavras vos servir de luz e vos dar alívio. Que Deus, em sua bondade, vos dê forças para sairdes da má situação em que vos achais e vos faça compreender que existem na terra entes que compartilham os vossos sofrimentos e desejam a vossa felicidade. Aqui acabou a prece. Então, que assim seja, Senhor. Que assim É, seja. vamos retomar um pouquinho a nossa aula anterior, não é? Que nós estávamos falando de quê mesmo? Sobre o que nós falamos na aula passada? Quem lembra? Foram das Não palavras? foi sobre redundância? Das palavras. Nós falamos aqui no nosso grupo de estudo das palavras, a importância das palavras, que é o teor desta mensagem de hoje de Paulo de Tarso, né? A linguagem, como nós nos expressamos. Através dela, nós podemos fazer o bem ou fazer o mal. Então, é muito importante que nós nos atenhamos naquilo que sai de nossa boca, não é? O que é que nós estamos dizendo? Em todos os sentidos falando. E aqui, a nossa missão é, mais especificamente, trabalharmos a nossa língua-mãe, né, para que também nós o expressemos de forma adequada. E para a tarefinha de casa, Wilter, você tem razão. Eu pedi dei algumas palavras para que nós observássemos as redundâncias nela. Por que isso? Porque nós emitimos muito redundâncias.
e a mensagem não fica muito clara e fica inadequada, desnecessária até. Então, o que seria uma redundância? Deixa eu ver aqui quem poderia falar o que entenderam por redundância, se fez. Deixa eu ver aqui. Marlene. Gostei da risada. Você fez a tarefinha, Marlene? Isso, fiz toda a tarefinha. Sim. É um discurso que se baseia na utilização de diferentes palavras para expressar um mesmo pensamento ou ideia. Isso. A Sena já tinha mencionado isso lá sobre redundância, Sim. mas foram os exemplos que me fez avivar no meu cérebro esse estudo. E eu respondi todas as frases. Então, vamos fazer aqui, vamos ver algumas aqui para a gente verificar em loco aqui quais são as redundâncias e depois eu responderei as dúvidas que o Bruno colocou lá no WhatsApp. Marlene, por que baseado em fatos reais seria uma redundância? Olha, essa daí eu coloquei com uma frase correta. Eu coloquei assim, por quê? Os fatos reais. Normalmente eu só lembrei dos filmes, quando diz assim, baseados em fatos reais. Eu disse, da vida, do cotidiano da pessoa. A Angeline levantou a mão, então fale, querida. Boa noite. No meu entendimento, se algo é fato, já é real. Isso. Né? Por isso que é desnecessário quando um filme fala, por exemplo, baseado em fatos reais. Se é fato, é algo que pode ser comprovado. Exatamente então, se pode ser comprovado, é real. Então, bastaria que a gente falasse baseado em fatos. Isso, já disse tudo. E assim, para você ver o quanto existe de redundância na fala das pessoas, nas expressões das pessoas. Só que a gente nem dá conta que aquilo ali é uma redundância, que você está falando algo duas vezes, digamos assim, não é? Desnecessariamente. Angeline, a segunda frase seria novo lançamento. Onde é que se encontra aí a redundância? Se é lançamento, é porque é algo jamais visto antes, jamais produzido antes. Se um modelo de celular é lançado, a gente entende que é um modelo novo. Se não é novo, não é lançamento. Então, a redundância está aí. Se é algo que está sendo lançado, um modelo de carro, um modelo de celular está sendo lançado, já entende-se que não existe um modelo igual anterior. Então, é novo. Então, se é lançamento, basta dizer que é lançamento ou que é um modelo novo. Só que já se usou no lançamento o novo, né? O novo já é novo. Só um minutinho aqui, por favor. Ô, Angeline, você está com outro aparelho ligado, minha filha? Não, porque está fazendo uma microfonia. Está aparecendo duas contatinhas? Tá. Há uma microfonia muito grande, inclusive na gravação, isso tudo sai. E para a gente que vai assistir a aula depois... Não, mas eu fechei uma página aqui, cara. Tem o quê? Tinha uma página do Google Meet aqui aberta, mas não era na sala. Melhorou, agora eu fechei. Não, continua. Eu peço, por favor, quem não está falando, fique com o microfone desligado para facilitar para quem vai assistir a aula depois, porque eu estava observando que quem não está falando, mas está com o microfone ligado, então os burburinhos que tem em casa, a gente termina ouvindo. E, a propósito, eu quero pedir espaço a você, Reginalva, para agradecer sinceramente ao nosso querido Bruno. Ele talvez não tenha noção do quanto isso está sendo valioso. O fato dele gravar as aulas, né? E isso para nós está sendo muito rico. Então, muito obrigada, Bruno. Muito obrigada. Mas vamos lá.
Alexandre levantou a mão. A pergunta é o seguinte: quando você fala novo lançamento, imagine que você tem uma loja ou, sei lá, uma fábrica de automóveis que faz um lançamento. Sim. Lançou um carro aqui agora. Só que daqui a algum tempo ela está com a previsão de lançar um outro carro. Aí ela vai dizer assim, se ela disser, vai ter um novo lançamento, nesse caso, Nesse caso, você vai lançar o carro. Você não vai lançar o carro novamente, porque o carro é novo. você vai lançar um outro carro, mas aquela fábrica... É um lançamento. Não é um novo lançamento. É o lançamento de um novo carro. Ah, sim. Compreendeu? Já que você está aí, você analise essas 3 frases seguintes. Repetir de novo o protagonista principal e manter o mesmo. Bom, repetir de novo é uma redundância, porque quando você já está repetindo novamente, Claro, né? né? Vamos ser redundante. É. O protagonista já é aquele principal ator, aquele principal agente. O outro que eu tenho aqui, conviver juntos, já quem está convivendo está junto, né? Esse prefixo com significa junto, né? Então, conviver já está junto. Então, não há necessidade de colocar a palavra junto. Só uma dúvida. Aí tem aquela diferença entre conviver juntos, que é uma redundância, mas a gente tem o cuidado para não confundir com viver juntos, né? Isso. Aí é diferente. Viver, você pode viver sozinho, não é? Ou viver junto. Agora, conviver significa, está implícito, e a gente vai estudar isso hoje, as ideias implícitas e explícitas. Então, está implícito aí que conviver já são várias pessoas habitando, né, o mesmo espaço, certo? Ou convivendo. Ainda falta algum... Tem algumas palavras aqui ainda. Consenso geral, planejar antecipadamente, elo de ligação. Se se é um consenso é o quê? O que é consenso? Alguém já é algo geral, né? Indica que já é algo, é uma opinião que faz parte da unanimidade, não é? Ou já é geral. Não há necessidade mais da palavrinha geral. Planejar antecipada, planejar o que é planejar? Já é antecipar. Fazer antes de você executar. Quando a gente vai fazer um projeto. Você planeja. Isso, exatamente. Antes de fazer o projeto. Né? Então, já é antecipadamente. E vou agilizar aqui para a gente... Posso tirar uma dúvida? Pode. Elo de ligação, para mim foi importante você ter colocado. Como eu trabalho... Muito falado, não é, Alexandre? Eu faço trabalho acadêmico e tudo, e eu já ouvia do meu orientador lá no mestrado muito termo de elo de ligação. E eu acabei, ele é assim, ele escreve muito bem, inclusive. E eu acabei herdando esse termo. Eu estava corrigindo um trabalho do meu filho ontem, e eu, sem querer, estava pensando assim, faltou elo de ligação nisso aqui. E realmente você chamou, porque já é elo, já é ligação. Né? O que é o elo? O elo já é ligação, né? É um ligadinho ao outro. É um elo. Então, para que colocar novamente ligação? Muita gente fala assim, já virou assim algo bem natural, mas devemos evitar. Surpresa já é uma surpresa, é algo inesperado. Então, o inesperado aí deixa de existir. E esse aqui, que também é bastante usado há 2 anos atrás. Qual é a redundância aí? Deixa eu chamar alguém. Anderson. Eu já ia abrir o microfone que eu sabia. Não. Elo de ligação mental, a redundância aí. Há 2 anos atrás, porque o HA já é passado.
Então, atrás não necessita ser colocado. Isso, exatamente. Mas muita gente fala assim, há 2 anos atrás eu vejo repórteres, eu vejo muita gente falando assim. O verbo haver no passado é o quê? Há. Né? Ah, o Seixas, né? É. Há 10 mil anos atrás. Há 10 mil anos atrás. Mas aí tem a licença poética, não é, Alexandre? Na linha melódica. Então, o verbo haver no passado. Então, há 2 anos. Quando você diz, há 2 anos eu viajei para o Rio de Janeiro. Você sabe que foi no passado. Então, desnecessário esse atrás. E metades iguais. Metade, o que é metade? Você corta ao meio. Então, se é metade, se está no meio, são iguais. Encarar de frente. Você pode encarar alguém de trás? Pode? Não. Se eu vou olhar alguém, tem que ser. Encarar é o quê? Cara a cara. Olho no olho. Né? Então, encarar já está se vendo que só pode ser de frente para o outro. Detalhes, que são detalhes? São minúcias. São minudências que você vai ver de algo. Então, não precisa ser detalhes minuciosos. E, Bruno, me passa aí suas dúvidas, meu querido, para que a gente tire essas dúvidas agora. Foi si mesmo, foi? Si mesmo. Lembrei, si mesmo. Sim, si mesmo. Si mesmo. Olha, esse si mesmo, ele estaria aí empregado numa frase com sentido reflexivo. Eu não sei se vocês lembram de voz ativa, passiva, reflexiva, nós estudaremos isso posteriormente, mas é só para explicar. Reflexivo. A ação reverbera em si mesmo. Entendeu? Em si mesmo. Eu me cortei. A ação, quem sofreu a ação? Eu mesma, não é? Eu que me cortei. Então, esse si mesmo, ele seria usado como um reforço, certo? Então, seria lícito você usar. Não seria considerada assim uma redundância, porque está com um sentido enfático. A ação é reflexiva e ela agiu em você mesmo, sobre você mesmo. Por exemplo, se eu digo assim, eles enganaram a si próprios. Está errado eu dizer isso? Eu não gosto, não vamos usar errado, não. Está equivocado dizer isso? Há uma redundância aí? Não. Porque eles enganaram quem foi? Foi a você, Angeline? Foi a você, Alexandre? Não, foram a si próprios. Então, é um reforço que é dado. E a outra expressão, qual foi, Bruno? Aí já ficou, mais ou menos, a senhora falou, foi o si próprio que eu tinha perguntado. Mas você pediu 2, deixa eu olhar aqui no celular que você pediu. Certeza absoluta. Obrigada, Angelina, é porque eu já tinha esquecido. Certeza absoluta, obrigado. Essa aí é uma redundância. Por quê? Muita gente diz isso também. Tenho certeza absoluta disso. Mas por que é redundante isso aí? Quando você tem certeza de algo, você tem o quê? Convicção daquilo. Não há dúvida nenhuma quando eu digo, eu tenho certeza que minha mala vai chegar tranquilamente lá no destino. Eu tenho certeza que nada vai acontecer. Então, não precisa acrescentar a palavra absoluta, porque não há dúvida nenhuma quando você diz algo que tem certeza de algo. Tirei sua dúvida, Bruno? Sim, com certeza. Então, agora... Reginaldo, deixa eu perguntar uma coisa aí, filha. E quando a gente fala convicção plena, isso também é uma redundância? É. Por quê? Você não tem... O que é uma convicção? Você pode ter uma convicção pela metade? Não.
Então, não há necessidade de você colocar plena. Eu digo, eu tenho convicção disso, pronto. O entendimento já foi dado. Ok? Podemos ir para adiante? Uhum. Menilda, coloque somente o primeiro slide, por favor, para mostrar para vocês sobre o que a gente vai começar a estudar hoje. Me dê só um minutinho que a gente vai resolver. Peraí. Então, enquanto você está aí, eu já vou falando aqui. Olha, gente, eu replanejei. Né? Eu já tinha preparado outros slides, nós íamos dar continuidade à linguagem, à comunicação, mensagem, mas diante de algumas observações feitas por mim, eu senti a necessidade de trabalhar mais o básico mesmo assim dentro de um texto. Por que razão, Reginalda, você vai fazer isso? Porque quando talvez alguns tenham ainda necessidade de se inteirar mais na questão da interpretação textual. Porque se nós interpretarmos algum texto necessário para utilizarmos no nosso dia a dia o conteúdo daquele texto, em uma palestra, e nós não obtivermos desse texto a sua mensagem principal, nós poderemos estar equivocados naquilo que a gente vai passar. Então, nós vamos trabalhar a partir de hoje como interpretar um texto. E eu vou dar algumas dicas para que nós, a partir de hoje, ao lermos um texto, possamos retirar dele aquela mensagem principal e as ideias secundárias. Porque assim a interpretação e a compreensão do texto se dará de 100%. Então, é importante que a gente atente para essas dicas que a gente vai dar. Mas, antes disso, eu pediria a Denise. Olha que eu disse que a gente vai pescar aqui todo dia. Então, a interação aqui, ela é fundamental. Denise, por favor, está me ouvindo, minha querida? Boa noite. Boa noite, minha querida. Eu vou lhe fazer uma perguntinha, tá? O que é que você entende por texto? Texto? Sim. Texto é a organização de ideias sobre determinado assunto. A organização de ideias sobre determinado assunto. Certo. Só existe texto escrito? Não. Porque você falou, a organização de ideias sobre um determinado assunto. Então, eu estou entendendo este assunto como algo contido em um texto. Eu entendi errado? Não entendeu errado, não. É isso mesmo. Então, você deu a resposta entendendo que texto seria somente algo escrito. Sim. Não é? Deixa eu ver se Renilda consegue ali compartilhar, que eu quero colocar ali algo para a gente ver se aquilo ali que ele vai colocar é um texto. A palavra texto, ela vem do latim, textum, que significa entrelaçamento. E o que seria esse entrelaçamento num texto? A colocação dos signos linguísticos, ou seja, as palavras, elas são entrelaçadas. Elas são colocadas através de frases, de orações, de períodos, de parágrafos, até chegar no texto na sua completude. Elas são entrelaçadinhas e dão um sentido quando elas são bem colocadas, nos transmitindo uma mensagem. Então, no texto, nós temos todo esse encadeamento lógico, né, de palavras para nos transmitir mensagens
E isso. Ô, Renilda, por favor, minha querida, você já vá logo aí para o slide número 7. Aí, Denise, está conseguindo ver essa imagem aí? Sim, tá? Você consideraria, você poderia dizer que isso aí é um texto? Baseado no que você explicou, e eu entendo também que texto não são só palavras, eu entendo que aí também seria um texto, porque a gente pode fazer uma leitura dessa imagem. Exatamente isso. Então, o texto não é somente aquilo que está escrito, é tudo aquilo que comunica algo para nós, que somos os seus leitores. Então, se a gente for ler essa imagem aí, ela passa alguma mensagem para você? Com certeza. O que é que ela passa para você? A imagem da luz, da iluminação do horizonte, o que o horizonte pode fazer conosco, a paz que nos traz, as ideias como podem surgir a partir do que você vê do horizonte, essa lâmpada que está do lado da ideia, para mim, de ideia mesmo. Isso, perfeito. Então, a gente vai compreender agora que texto é aquilo que nos passa algo, uma mensagem, e que você construiu um texto também ao falar as sensações e os sentimentos que essa imagem passou para você. Você aí também já construiu um outro texto, um texto verbal. Por quê? Porque você utilizou palavras. Nesse aqui é uma comunicação imagética, ou seja, feita através de uma imagem. Você utilizou um texto verbal na oralidade. Certo? Compreendeu direitinho? Compreendi, grata. Então, Renilda, volta lá para o primeiro texto, minha querida, por favor. Então, vocês já viram lá que o primeiro texto, o primeiro slide é dicas para saber, aprender a interpretar um texto. Alguém aqui tem dúvidas, sente dificuldade na interpretação do texto? Queria que falasse se sente ou não. Janice, por favor. Joanice, por favor. Ligado o microfone? Ligada. Tenho dificuldade, sim, de interpretação de texto. Porque, assim, às vezes, você não lê direito e você não consegue expressar o que o tema quer dizer. Já fechou. O áudio dela está fechado. A sua dificuldade, você poderia dizer, reside mais aonde? Na pontuação, nas palavras, no vocabulário? Onde é que estaria mais a sua dificuldade? Nas palavras, Maria. Vocabulário. Isso, vocabulário. É aí que hoje vou dar uma dica importantíssima. Ler, Joanice. Ler diariamente. Encontrar sempre uns minutinhos para você pegar um livro e ler. Porque a leitura amplia o nosso vocabulário. É uma das vantagens que eu estou falando hoje, que tem muitas mais. Tá? Então, para fazer com que a interpretação do texto flua melhor para mim, faço parte do clube de leitura da nossa cidade. E aí eu já consigo ler melhor para melhorar a interpretação. Então, já está fazendo o que eu sugeri, né? Eu estou lendo pelo menos um livro ao mês. Ótimo, que maravilha. Alexandre, fale, meu querido. Bom, eu tenho duas dificuldades, a questão do vocábulo e da pontuação. Ler, realmente, graças a Deus, até por uma questão de
de ofício, eu leio por obrigação, pela profissão, como também leio por prazer. Mas eu confesso a você que determinadas leituras eu tenho dificuldade, eu tenho que ler com calma para entender. Então, por exemplo, vou dar só um exemplo do próprio Evangelho, quando tem lá, sedes perfeito. Eu confesso que eu tive que ler o texto todo para entender que aquilo ali é um processo que Jesus está mostrando para a gente, que para a gente ser perfeito. Não é que a gente vai ser, mas quando eu leio de primeira o texto, ele diz assim, ser logo perfeito agora, de uma forma pontual, quando, na verdade, a leitura diz que é um processo. Mas a gente vai aprender a partir de hoje que um texto ele não pode ser compreendido somente com uma leitura. A gente vai trabalhar isso hoje, tá? No final, eu quero que vocês digam assim, olha, Reginalva, realmente essas dicas foram produtivas. Joanice. Deixa eu ligar o microfone. Pronto, aqui eu. Porque, na verdade, quando você pega as obras de Divaldo Franco, você vê como a linguagem é diferente, rebuscada, e precisa de um dicionário para você conseguir acompanhar a leitura de Divaldo. Disse tudo. Exatamente. E aí enriquece seu vocabulário. Isso é ótimo, não é? Você aprende palavras novas, você amplia, e aí você vai entender melhor, vai falar melhor, não é? Também. Bruno. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Eu quero só pedir desculpa pela máscara e explicar que eu estou com uma gripe muito forte. Aí, quando eu saio do quarto, eu coloco a máscara aqui em casa, né? Certo. E a senhora me deu agora um alívio, porque eu, para entender um texto, eu tenho que ler, reler, às vezes, várias vezes. E aí, eu achava que fosse o TDAH, mas isso é natural, né? É porque essa leitura, Bruno, ela é muito importante, porque é através dessas várias leituras que você vai compreender qual é a ideia principal e a secundária. E as secundárias. Agora vamos aqui, eu coloquei essa mensagem. Olha, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Esta frase está lá em Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6 e item 5. Então, é isso aqui, é este nosso encontro. Estamos seguindo essa fala de Kardec. Há um ambiente de amorosidade dentro de nós, aqui neste grupo, e também estamos nos instruindo, retirando algumas dificuldades que ainda se fazem presentes em nossa vida educativa, intelectiva, né, com relação ao escrever, ao entender o que lê e até entender o que escreve, não é? E a entender os outros é entender a vida. Por favor, Renilda, o próximo. Aí agora a gente vai falar do que é um texto. O texto é uma manifestação da linguagem, uma mensagem usada para transmitir informação de um autor para o leitor. A gente já falou isso aqui quando a menina falou do texto escrito. Mas é uma manifestação de linguagem. Então, essa linguagem pode ser oral, pode ser uma imagem, pode ser um som. Os nossos olhos comunicam algo? Sim. A nossa expressão fisionômica comunica algo? Sim. A nossa forma de andar, a nossa forma de sentar. Então, tudo na vida, se nós analisarmos, faz parte do processo de comunicação. Basta que a gente tenha olhos para ver.
e sentir aquilo que está sendo comunicado, os sinais. Então, é uma manifestação da linguagem, um texto, que seria a linguagem escrita, ou a linguagem imagética, a linguagem verbal. Pode ser definido como tudo aquilo que é dito por um emissor. Então, quando a mensagem é emitida, alguém a recebe, que é o receptor. Mais adiante, nós vamos estudar todo este processo comunicativo, o emissor, o receptor, o código, a mensagem, o contexto, o canal que a mensagem vai. Mais adiante, a gente vai pegar isso aí. Somente que agora a gente vai aprender a interpretar, senão mais adiante vai ter dificuldade de entendimento. Outra forma de conceituação do que é um texto é pensar que tudo aquilo que produz um sentido completo, que seja uma mensagem compreensível, é um texto. Por que eu quis frisar isso aqui, do sentido completo? Porque se você manda uma mensagem, por exemplo, se aquela imagem que estivesse desfocada, seria um texto? Seria um texto? Boa pergunta, professor. Seria um texto ou não? Não sei dizer. Não sabe dizer? Bom, se estivesse desfocada, não seria. Por quê? Para ser um texto, tem que ter um sentido completo, ou seja, que a gente tivesse visibilidade da imagem, porque aí ela nos passaria a mensagem dela como ela passou. Mas se estivesse desfocada, nós não veríamos a imagem, não poderíamos ler, não poderíamos sentir a imagem que ela queria nos passar, a mensagem que ela queria nos passar. Então, é importante. Se eu mando uma mensagem, se eu estou falando aqui para vocês agora, nesse momento, e a minha internet fica caindo, vocês entenderão o que eu estarei dizendo? Não. Estarei emitindo um texto? Não, porque eu não estarei emitindo uma mensagem. A mensagem não está chegando, não estaria chegando até vocês. E isso a gente chama na comunicação de ruído. Estariam acontecendo alguns ruídos e aí a mensagem não chegaria, então não seria um texto. Então, que produz um sentido completo. Então, resumidamente, é possível dizer que existem 3 tipos de textos. Verbais, ou seja, o que é um texto verbal? Que usam palavras. Pode ser um texto escrito, pode ser um texto oral, a oralidade, a escrita. Os não verbais, que não existe palavras, apenas imagens, aquele texto que eu coloquei ali. E os mistos, que nós temos imagens e palavras. Um exemplo, uma revista. Uma revista tem imagem, um filme, por aí vai, vídeos, por aí vai. Então, são os textos mistos. Até aí, alguma dúvida? Se tiver, pode levantar a mão, por gentileza. Vamos adiante, Renilda. Por favor. É isso aí, Reginalva? Eu acabei de falar isso aqui, de ler isso aqui. Posso tirar esse? Pode seguir adiante. A interpretação do texto. Esse aí? Esse aí eu acabei de ler. Eu acho que é o 4 agora, não é? Isso aqui, focar nos parágrafos, circular pronomes. Já foi não, esse? É o número 4. Número 4. Então, vou ter que voltar, né? Não, esse é o 3. Você vai agora para o 4. Aqui? Esse aí que está aí é o 3. Posso ajudar? Esse? Não, continua o 3. Continua aparecendo o número 3. O texto, o que é o texto que eu acabei de ler. Ah, peraí, então, peraí ainda. Eu estou aqui na apresentação. Peraí, você quer no 4, né? Aí. Pronto. O texto é um conjunto Obrigada, Bruno. É um conjunto de ideias. Por que um conjunto? Porque lá dentro nós vamos ter as ideias
centrais e as ideias secundárias acessórias, que auxiliam, acrescentam mais informações às ideias principais e que nós vamos aprender isso a partir de hoje. Para que o texto exista, é preciso de que alguém o escreva e de que alguém que eu leia e interprete. Porque essa aqui, especificamente, a gente só vai se deter no texto escrito, porque é para a gente aprender a interpretar direitinho um texto. Em um texto existe uma ideia central e outras ideias secundárias que apoiam a ideia central. Essas ideias secundárias, essas ideias acessórias, elas vão conter dados, explicações, as causas, as consequências de um tema. E isso é muito importante que a gente consiga entender o que é o principal e o que é o secundário. Certo? Se eu digo assim, Batman, me lembrei disso aqui agora, não sei porquê, Batman está sozinho, Robin está doente. Qual seria a ideia principal? Batman está Que Batman está sem Robin. Não, Batman está doente. Uhum. Qual é a ideia acessória? Robin está doente. Ele está sozinho porque Robin está doente. É como se tivesse um porquê aí foi que suprimiu, né? Uhum. Então, a ideia principal é, se eu disser somente assim, Batman está doente. Ou, Batman está sozinho, desculpa. Batman está sozinho. Pronto. A ideia principal, básica. Mas eu acrescentei uma informação secundária para ficar entendido por que ele está sozinho, mas que não é necessário. E muitas vezes nós encontramos textos que têm tanta ideia secundária que acaba atrapalhando até o entendimento daquele texto. Por isso que é importante que, ao escrevermos, nós coloquemos, sejamos bem objetivos, claros, eficientes. E nós vamos estudar também isso mais adiante. Como escrever de uma forma coerente, coesa, tudo isso nós vamos estudar. A ideia central de um texto, gravem isso aqui, eu botei até em negrito. A ideia central de um texto é aquela que permanece do início ao fim. É a ideia principal. Você vai encontrá-la ao longo de todo um texto. O título costuma auxiliar, mas nem todo título vai lhe dizer qual é a ideia principal. Então, auxilia, mas às vezes não. Geralmente, o texto oferece pistas sobre a ideia principal, que é o que nós vamos aprender a descobrir isso. Diga, Alexandre. Esse tema que você falou é muito importante, porque a literatura espírita, ela exige muita atenção na leitura, isso. E muitas vezes você lida com textos que pode dar uma certa diversificação de entendimentos. Eu tenho que ler cada texto espírita, normalmente mais de uma vez, porque às vezes tem sentidos que, no primeiro momento, acho que está diferente, eu tenho que ler para tentar entender aquilo como uma ideia só. Isso, mas assim, uma leitura só não é suficiente, são necessárias várias, sim. Porque aí, à medida que você vai se inteirando do conteúdo do texto, né, através das leituras, você vai compreendendo a mensagem através da ideia principal. Ele está falando muito disso aqui, então isso aqui é a ideia principal. Mas as dicas de hoje vão ajudar bastante, Alexandre. Depois você vai me dizer se elas ajudarem ou não, tá? Vamos, Renilda, adiante, meu anjinho, por favor. Aí agora vem as dicas. São 4 somente. É essa mesma, né? Que vem depois? Depois esse aqui, a interpretação do texto de capacidade, essa aqui. Ah, tá. A interpretação do texto, olha aí, agora a gente já vai cair na interpretação em si. É a capacidade
de uma pessoa compreender o que está escrito em uma mensagem textual. Olha, gente, depois eu vou dar a diferença entre compreender e interpretar. Podendo pensar e refletir a partir daquilo que absorveu após a leitura. Então, é a capacidade. E a gente vai melhorar essa capacidade que a gente já tem, certo? Quanto maior for a habilidade de alguém na interpretação de textos, mais facilidade essa pessoa terá em qualquer atividade da vida que tenha relação com leitura. Não apenas nos textos espíritas, Alexandre, mas em todos que passarem pelas nossas vidas, doravante. Todos os textos que passarem por nós agora, nós vamos fazer isso aqui. Agora eu quero, antes de chegar lá nas dicas, Renil, dar alguns pontos que eu acho assim primordiais. Quais são eles? Concentração, foco naquela leitura que você está fazendo ali e ler bastante. Porque quanto mais nós lermos, mais nós vamos adquirindo habilidades para interpretar um texto. Porque as vantagens da leitura são inúmeras. Eu já citei uma aqui, aumenta o vocabulário, amplia as nossas consciências, não é? Nos dá conhecimentos vastos intelectuais e vários outros. Podemos ir adiante, Renildo? Vamos para as nossas dicas. Primeira dica, focar no parágrafo. O que será isso, gente? Focar no parágrafo. Será isso? Hein? Jocélia, o que será isso, Jocélia? Focar no parágrafo. Queria lhe ver, Jocélia. Oi, Pro, perdoe-me, eu estava fora aqui um minutinho. Mas já chegou? Acabei de chegar, pronto. Pronto. Então me diga aí, minha querida, o que você entende por essa dica assim? Focar no parágrafo. Ler exatamente aquilo que foi dito, não antecipar, nem retroagir, focar no que se está lendo para extrair a melhor interpretação possível. É mais ou menos isso, mas eu vou estender um pouquinho mais, tá, querido? Ah, Bruno, fale, querido. Eu entendi que é ler pequenas partes e focar para o entendimento das partes fracionadas, do parágrafo. Está se aproximando, muito bem. Veja bem, digamos que você pegou um texto muito longo. Aí você, nossa senhora, como é que eu vou entender esse texto aqui, gente? A dificuldade, não crie problema por isso. Quando eu digo focar no parágrafo, é você ir pegando parágrafo por parágrafo para retirar as ideias principais de cada parágrafo. E mesmo dentro de um parágrafo, vocês vão analisar ponto por ponto. Renilda, passe para o próximo aí, que eu vou explicar essa questão de focar no parágrafo com mais detalhe. Pode pular esse que a gente já falou, esse daí, minha querida. Aí tem, foque no parágrafo, ponto por ponto. O que é isso, ponto por ponto? Se o parágrafo for um pouquinho extenso, ele vai ter ponto. Então, você analisa o primeiro ponto, segmento, aquela frase, até o primeiro ponto, segmento, depois vai para o segundo ponto, segmento, até o ponto parágrafo. Depois vai para o segundo parágrafo, faz a mesma coisa, ponto por ponto. E aí vocês vão analisar. Dentro desse parágrafo, primeiro parágrafo, a primeira frase, primeiro ponto, ou no segundo ponto, vocês vão fazendo as seguintes perguntas. O quê? Esse texto fala de quê? Depois a gente vai praticar, já tem um exercíciozinho aqui. O quê? O que esse texto fala? Quem é que está falando isso ou fazendo isso?
E onde? Onde é que se passa isso? Essas questõezinhas são básicas. Às vezes, em todo parágrafo, vocês vão encontrar isso. Mas sempre faça para ver se encontra, certo? Encontrar a resposta, vocês já vão encontrar a ideia principal. Aí vem nesses parágrafos, nesse parágrafo em tese que vocês vão analisar, vocês vão encontrar informações principais e informações secundárias. Elas coexistem. Uma é importante para a outra. Por quê? Se eu não tiver a informação principal, eu não vou ter a informação secundária. E uma informação principal, apenas a informação principal, a frase ficaria telegráfica, muito resumida. Você encontra menos informações secundárias no resumo, por exemplo. Porque o que é um resumo? É você colocar ali apenas as ideias principais. Mas num texto, de uma maneira geral, mais longo, mais aprofundado, nós vamos encontrar essas duas coisas, principais e secundárias. A ideia central é o mais relevante de um texto ou de outra manifestação do pensamento. Então, é o que a gente vai ter que encontrar em primeiro plano. São as ideias principais. E as ideias secundárias ajudam a criar um contexto e a reforçar o essencial. Por quê? Porque as ideias secundárias, como eu falei lá no início, elas dão informações, elas dão estatísticas, elas citam informações mais detalhadas. E aí, aqui eu coloquei. Não foque em aprender português, em aprender regras gramaticais. O jeito mais fácil de aprender português é lendo. Então, nós vamos aprender aqui essa parte da gramática de uma forma tão leve, dentro de textos e tudo, que vocês nem vão perceber que estão aprendendo as regras gramaticais. Porque eu já ouvi alguém aqui dizer que não gosta de português por causa dessas regras, então nós vamos aprender assim de uma forma praticamente que nem vai perceber que está aprendendo. E a resposta já está no texto. E aí agora vamos aprender a encontrar essas respostas. Renilda, volte lá para o slide, por favor, minha querida. Antes de praticar, volte lá para onde tem as dicas. Aí. Então, eu fiz questão de explicar minuciosamente essa questão do parágrafo, porque é nele que se concentra mais a atenção para depreender a ideia principal. Depois que você estiver ali no parágrafo, localizou, primeira frase, primeiro ponto. Vocês vão grifar, dentro de todos os parágrafos, não é grifar as palavras repetidas, não é só num parágrafo, não. Por exemplo, no texto que eu li hoje, qual foi o texto que eu li hoje na mensagem? Fonte Viva. Fonte Viva, qual foi o título do texto? Alguém lembra? Linguagem. Muito bem, linguagem. A palavra linguagem, ela se repetiu várias vezes dentro do texto. Então, quando você vê palavras que se repetem, vocês grifem a palavra que se repetiu e o que ela está dizendo. Correto? E o que vem após essa palavra. Depois, vocês vão circular pronomes. E aí? Alguém lembra o que é pronome? Alguém tem dúvida do que é pronome? Diga aí logo para dar uma explicação mais detalhada. Pode dar a explicação mais detalhada, a gente quer. Eu não preparei os slides hoje, eu não mandei para você, mas eu vou preparar, Renilda. Só resumidamente hoje, eu vou falar do que é o pronome. O que é um pronome? Vocês sabem o que é um pronome, porque nós já usamos diariamente os pronomes em nossas falas, em nossas vidas. A palavra pronome, ela é usada, a funçãozinha do pronome é substituir uma palavra ou acompanhar um substantivo ou uma palavra. Substantivo é uma palavra. Ou substituir ou acompanhar. Se eu digo assim, minha bola é colorida.
a minha bola caiu caiu aonde? No precipício. Me lembrei aqui agora. Eu posso escrever uma frase, como eu citei aqui agora, a minha bola é colorida, minha bola caiu no precipício. Tem alguma coisa aí que vocês acham que estaria equivocada? Não estaria muito adequada? Repetindo, muito minha bola. Exatamente. Então, como é que eu posso melhorar? A minha bola é colorida. Ela caiu no precipício. Então, ela é um pronome pessoal, no caso reto. Então, quando vocês virem pronomes, aí vocês vão circular esses pronomes. Se possível, faz uma setinha até a palavra que ela substituiu, que no caso aí seria a palavra bola. No caso aí, o pronome substituiu. Mas se eu digo assim, a minha biblioteca é vasta. Eu tenho algum pronome nessa frase? Minha. Ela está acompanhando o substantivo biblioteca. Então, na primeira frase que eu dei, o pronome substituiu. Na segunda frase, o pronome acompanhou o substantivo biblioteca. E por que é importante que a gente faça isso? Até para depois, na hora de nós escrevemos de uma forma mais adequada. Por quê? Se eu escrevo em um texto palavras muito repetidas em frases seguidas, o texto fica sem muita, meio equivocado, o entendimento já fica um pouco mais atrapalhado para a gente. Então, devemos evitar repetições, a não ser em parágrafos assim separados, como nesse que eu falei de que hoje tem, mas assim, parágrafos bem afastados, para não ficarem essas palavras repetidas no mesmo parágrafo. Então, para que não haja repetição no mesmo parágrafo, a gente usa os pronomes. Então, existem os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, os pronomes pessoais do caso oblíquo, me, comigo, contigo, consigo. Os pronomes possessivos, meu, teu, seu, nosso, vosso. Os pronomes de tratamento, você, vossa excelência, vossa senhoria, o senhor. Os pronomes demonstrativos, este, esse, aquele, aquilo, isso, isto. Depois eu vou explicar minuciosamente isso. No momento é só para vocês identificarem. Os pronomes indefinidos. Alguém fez um doce. Quem fez? Não sei, alguém. Pronome indefinido. Certas pessoas gostam de brigadeiro. Certos. Então, aquele pronome, os pronomes relativos, que, o, qual, quem. E aí também é pronome. Certo? Alguma dúvida no circular os pronomes? Então, depois que vocês fizerem todo este processo que eu acabei de ensinar, vocês vão ler apenas o que grifou. O que vocês grifaram. Eu falei grifou pensando em você individualmente. O que vocês grifaram, vocês vão ler. E daí vocês já vão compreender as palavras básicas que vão constituir a ideia básica do texto, a ideia principal. E aqui agora vem a prática. Alguém gostaria de ler esse texto? Eu quero ver como é que anda também a leitura de vocês. Alguém gostaria? Se prontificaria a ler? Por favor, Aline. Pela linguagem, o homem... Vocês estão me ouvindo? Angeline levantou a mão, Bruno. Então, pode ler, por favor, que ficou muito silêncio. Vai, Angeline. Pode ler, querida. Pela linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais:
expressão, maneira e voz. Se não aclaramos a frase, se não apuramos o modo e se não educamos a voz de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso. Isso. Eu peguei parágrafos aleatórios da mensagem inicial. Não coloquei o texto todo porque nem ia dar tempo, né? Então, eu queria que vocês praticassem aí agora aquelas dicas. Primeira dica, qual é? Focar no parágrafo. Isso. Depois... Circular os pronomes. Não, a segunda dica... A segunda dica, não é? A segunda... As palavras repetidas. As palavras repetidas. Repetidas. Ah, porque eu coloquei trocado. Depois... Agora eu circular pronomes. E depois você lê o que vocês circularam, o que vocês repetiram, o que vocês fizeram. Porque, assim, a mensagem... Eu não posso encontrar uma mensagem, Renildo encontrar outra, Angelina encontrar outra. A mensagem tem que ser uma só. A ideia principal é uma só. Tentem fazer aí, por favor. Wilton, eu estou deixando as pessoas responderem, querido. Por isso que está o silêncio.
Podemos fazer comentários já? Podemos. Vamos fazer esses comentários. Alguém gostaria de falar? Porque em cima do que vocês falarem, a gente vai dando mais um entendimento. Deixa eu ver aqui alguém aqui para eu chamar aqui, que eu gosto de ver todo mundo. Luísa Lisboa. Posso lhe ver, Luísa? Está sem querer falar, meu bem? Então, Luiz, está aqui pertinho de Luísa. É a primeira. Pela linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Eu, da forma que eu tenho de escrever, inverteria. Pela linguagem, o homem se ajuda ou se desajuda. Linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Aí vem baixa repetição. Se não aclaramos a frase, se não apuramos o modo, se não educamos a voz, aí já temos um excesso. Se não. A voz, de acordo com as situações, não são susceptíveis de perder as nossas melhores. Eu não colocaria esses sons. Não sei se é para isso também, ou é para corrigir. Não, Luiz. É para você encontrar a ideia principal do texto e as ideias secundárias, porque as ideias secundárias, elas enriquecem a informação, entendeu? É para encontrar as dicas que eu estou dando hoje, é para isso. A ideia principal é a clareza da sua, do seu texto, a clareza da sua expressão. Tem esse terceiro item aqui, pela clareza da sua, sim, ideia. Pode dizer. É assim, olha, porque não sei se você entendeu direito. No momento em que nós sublinhamos as palavras repetidas, é porque essas palavras repetidas ela têm força dentro de um texto. Então, elas irão compor a ideia principal. Certo? Então, eu vou deixar o seguinte, pelo horário, vamos fazer em casa, com calma, vocês fazem em casa. No nosso próximo encontro, segunda-feira, nós retomaremos isso aqui e aí as explicações virão. Pode ser assim? Perfeito. Pode. Eu só queria um recortezinho, porque às vezes nós temos o nosso hábito de redigir. Alguns que trabalham com redação. Temos o nosso hábito de redigir e dar o foco na ideia, como o meu caso. Nós temos uma técnica de dar um foco um pouco. É uma forma que no final vai dar... Mas no caso aqui, o que eu estou querendo é fazer com que vocês compreendam, entendam, interpretem um texto sem dificuldades. Seja identificada a ideia. Identificar a ideia principal, aí você interpreta com facilidade. Porque você fazendo esses itens todos, no final, o que tiver sublinhado lá vão ser as ideias principais de cada parágrafo. E de cada parágrafo, você tirando a ideia principal, o texto já está completo. E a interpretação já está ali. Eu vou ver esse texto aqui. Tu vai publicar, é?
Alguém colocou aí, eu não sei. Ô, Bruno, você que é expert aí em informática, meu filho, porque eu não entendo muito direitinho. Para não ficar muita coisa, basta esses textos para praticar. Esse daí e as dicas, como seria? Eu não sei mandar, Renilda, para um WhatsApp isso aí, eu não sei, querida. Mandar esse material para o WhatsApp? E somente aquela parte das dicas e essa parte do praticar. Essa parte aí, vamos praticar. Peraí, então, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar por e-mail de Bruno, aí Bruno vê como é que faz isso, beleza assim? Ah, pronto. Beleza, ótimo. Bruno, para o grupo. Eu mando por e-mail dele e aí ele resolve isso aí. As dicas e vamos praticar. As dicas e vamos praticar. A gente manda nós retomaremos isso aí e vocês fazem com calma, correto? Então, deixa para a gente entender. Na verdade, Reginalva quer apenas a ideia principal do texto. Não é isso, Regi? Pronto. Isso. E a secundária também, né? Pronto. As secundárias porque enriquecem. Pronto, né? beleza. Ok. Beleza, entendido. Assim a gente encerra, Regi? Encerraremos hoje, agora já. Foi muito bom. Anderson, já mandei no grupo. O Anderson disse que já mandou no grupo. Olha, muito obrigada, meu querido. Ai, tadinho. Deixa eu ver aqui como é que é isso, Anderson. Você já botou lá no grupo, Anderson? Eu coloquei, eu printei a tela, cortei e botei lá essa parte aí. Cara, você é demais. Maravilha. Maravilha. Tá vendo aí? Por isso que é bom estar em grupo. Cada um faz uma coisa. O Anderson, só faltou as dicas, Anderson. As dicas tem que botar o slide aí que eu mando. Peraí, Anderson, peraí que eu boto. Aí, só um minutinho. Calma. Já botei a dica aqui, Anderson, já está aqui. Pronto, peraí, rapidinho. Pronto. Agora, Renilda. Oi. Não deixa de mandar o material todo, não. Aquela parte inicial também é muito interessante. Eu estou imprimindo tudo. Sim. Quem está falando é Denise? Denise. Tudo, fique tranquila, meu bem, que nós somos uma... Olha, faz o seguinte, vocês querem tudo pelo WhatsApp, né? Ou então pelo e-mail. Manda seu e-mail para mim, bota lá no grupo, Denise, que eu já mando para o seu e-mail direto agora mesmo. Beleza. Viu? Fica mais fácil para mim. Que eu não sei como é que eu vou fazer pelo WhatsApp, mas aí, pelo e-mail já envio. Então, nós já encerramos agora, né, Regi? Deixa eu fazer uma oraçãozinha. Claro, minha filha, vai ser preciso, é necessário. Vai fazer sim. A gente encerra e faz a oração. Quem vai fazer? Você mesmo? Faço. Estou com vontade. Pai, Criador de tudo, Senhor, obrigada por esse momento, por esse encontro de aprendizado, por esse encontro de almas que estão aqui dispostas a tabular mais o intelecto, a evoluir mais intelectivamente, a contribuir para si mesmo no conhecimento mais amplo, através da amorosidade que passa aqui nesse grupo, Senhor. Grata por esse encontro. Muito obrigada por esses momentos que nós passamos aqui de aprimoramento. Aprimoramento mental, intelectual e aprimoramento como seres humanos. Porque isto aqui constitui a vida, a nossa existência, em que deve ser vivida com amorosidade, com trabalho contínuo e com a leitura da vida. Obrigada, Senhor, que esteja conosco agora e sempre, e que assim seja. E assim será. Muito obrigada, pessoas queridas. Abraço de paz em todos. Até o nosso próximo estudo na segunda-feira. E aqui externo também a nossa gratidão a Bruno, porque já tínhamos alguns compromissos marcados às segundas-feiras, e em função disso que não estive presente na passada. Mas vamos que vamos. Próximo encontro, todo mundo aqui.
Grande abraço. Regi, obrigada a todos que estão nessa sala. Vamos lá? Muito obrigada. Obrigada mesmo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite vocês, um abraço.